Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim e esse é o canal lá da Azul e esse também é o pós-jogo entre Cruzeiro 1, Botafogo de São Paulo 0, pelo menos é o resultado parcial, agora são 48 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro continua vencendo a partida por 1 a 0, gol do grande e belo homem chamado Ayrton. Esse menino vem fazendo a diferença nos jogos do Cruzeiro, na minha opinião, desde que ele chegou aqui, sempre criando boas jogadas de ataque em toda a partida e agora, mais recentemente, né, já são 3 jogos e fazendo 3 gols em cada um deles, decretando resultados importantes para o Cruzeiro. Então ele que era apenas aquele jogador de velocidade, encarregado de criar as jogadas, hoje ele vem sendo muito decisivo, garantindo mais 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro nessa briga aí pela reabilitação na Série B. O Cruzeiro hoje que tinha o desfalque do Regis suspenso, então toda a imprensa e boa parte da torcida também esperava ver a estreia do Giovanni Picolomo, ou quem sabe até mesmo a entrada do Claudinho, que até aqui teve poucas chances no time do Cruzeiro, só que o Filipão optou por iniciar a partida com 3 volantes, tendo em campo ali o Ramon, Jadson e também o Felipe Machado, só que não necessariamente foram 3 volantes postos, né, ali posicionados dentro de campo. Felipe Machado teve uma liberdade muito grande, o jogo acaba que agora 50 minutos, vitória do Cruzeiro, vamos que dá, mano. Então, muito bom resultado, fora de casa, é 1 a 0 é goleada, mano. O Cruzeiro não pode pensar em fazer 2, 3, jogar bonito, tem que vencer jogo após jogo. E hoje, sob o comando do Filipão aí, mais uma vitória, gol de cabeça do Ayrton, um gol até improvável, ele estava meio distante do gol ali, né? Enfim, o importante é que a bola entrou, fim de jogo, mais 3 pontos na conta e vamos, que vai dar bom. Então, como eu vinha dizendo, todo mundo esperava a estreia do Picolomo ou, quem sabe, a entrada do Claudinho no lugar do Regis suspenso, só que o Felipe Machado teve a liberdade para jogar como um meia mesmo, né? Ele ficou bem livre, bem solto ali em campo, chegando muito à frente, errou demais na minha opinião, pois ele não tem como ofício armar as jogadas tão ali da frente, mas ele tem até virtudes de um armador, né? Ele tem personalidade para dar um passo mais vertical, tem boa visão de jogo, enfim, ele não se esconde da partida, isso é fato. Só que eu, pelo menos a minha visão particular, eu era muito mais a favor de entrar com o Claudinho ou com o Picolomo para manter a formação tática do Cruzeiro e, teoricamente, jogadores que são mais gabaritados para armar o jogo. Mas o importante é que o resultado veio. Tivemos também a estreia do William Potker, né, que começou jogando pela esquerda e não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Achei ele trombando demais com a bola, não gostei. Ainda no primeiro tempo, o Filipão inverteu ele de lado com o Ayrton, então ele passou a jogar pela direita, tendo aquela jogada de cortar para frente, finalizar a gol ou enfiar a bola para quem está entrando na área. Então eu acho que pela direita ele rendeu muito mais, com certeza e sem sombra de dúvidas. Na minha opinião, ele entregou muito mais do que o Arthur Caíque vinha entregando e até mesmo o Marquinhos Gabriel, que sequer é jogador de futebol, né? Esse aí não deve nem mais vestir a camisa do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar muita força ofensiva com a presença do William Potker por ali. Tá certo que ele não vinha jogando com tanta frequência no Inter assim. Talvez ele tenha que se recondicionar um pouquinho, entrosar mais com os jogadores do Cruzeiro, mas fato é que eu acho que ele vai agregar muito no nosso ataque ali e agora dá para dividir a responsabilidade com o Ayrton e não ser apenas ele o único criador de jogadas do ataque do Cruzeiro. O Fábio hoje, na minha opinião, fez algumas intervenções importantes ali, não foi nenhuma defesa milagrosa que ele fez, mas teve algumas bolas difíceis alçadas na área ali, que ele conseguiu espalmar um chute cruzado no primeiro tempo, muito bom do menino Ronald. Patrick Bray, eu acho que apoiou muito pouco, devido talvez a essa presença do Ronald sempre ali em suas costas. Muito se diz desse menino que é rápido, que é veloz, que cria jogadas, então de repente por orientação do Filipão o Patrick Bray tenha ficado um pouco mais recuado para não dar tanto espaço ao Ronald. O Cáceres foi mais na boa, naquela quando vai ele chega com cautela, não se expõe tanto, apesar que o gol do Cruzeiro também nasceu, né, por uma jogada na direita ali entre o William Potker, Cáceres e depois a bola cruzada para o Ayrton. Então o setor do Cruzeiro defensivo teve bem no jogo. Eu só não gostei tanto da atuação do Kaká,
porque eu tô achando que a bola tá queimando muito no pé dele. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu nessa partida, mas algumas bolas que não precisava do Kaká dar aquele bicudo para frente, ele simplesmente isolou a bola. Então eu vi esse lance umas 2 ou 3 vezes, onde dava para o Kaká sair jogando, achar um passe para um companheiro mais desafogado e ele optava por dar aquele chutão para frente. Mas mesmo nas vitórias, a gente tem que tentar achar pontos a melhorar e eu acho que o Kaká tá precisando um pouquinho mais de calma na hora de estar com a bola nos pés para de repente dar um passe e não rifar a bola lá na frente. Mas no geral eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo hoje, foi o suficiente para ganhar os 3 pontos. O Botafogo de São Paulo não teve uma noite inspirada também, de repente pela boa atuação da defesa do Cruzeiro ali. O Ramon foi bem discreto, o Jadson fazendo um arroz com feijão também discreto, mas dando intensidade ao meio-campo. O Ayrton, como sempre, para mim, o melhor jogador de ataque do Cruzeiro. E até o Moreno, que não marcou gol hoje, eu vi uma nítida melhora no futebol dele. Ele não é aquele cara que vai participar de todo lance e tal, mas eu acho que ele tá ficando mais dentro da área, coisa que é importante. E hoje eu achei que ele ganhou muitas bolas aéreas ali no ataque do Cruzeiro. Conseguiu boas casquinhas. Muitas vezes o William Potker não acreditou que o Moreno ia ganhar a bola pelo alto, então a bola acabou não tendo sequência no ataque do Cruzeiro, mas muitas vezes eu vi o Moreno ganhando aquela bola aérea, dando a casquinha para o companheiro que estava mais próximo, coisa que ele não vinha fazendo em jogos passados. Então eu notei essa nítida melhora no futebol do Moreno, que acaba agregando muito pro elenco, né, como um todo, e gostei da partida. Não foi nenhum show de bola, não foi nenhuma maravilha, nenhum espetáculo, mas foi o suficiente para vencer a partida, para ganhar os 3 pontos, que no fim das contas é o que o Cruzeiro precisa, cara. O Cruzeiro tem que fazer o arroz com feijão, tem que somar 3 pontos, subir na tabela, aí depois começa a pensar nesses outros detalhes. Então, uma vitória muito boa, o efeito Filipão fazendo a diferença, né, cara? Todos os jogadores do Cruzeiro que vão à entrevista exaltam muito a presença do Filipão, falando da figura dele, e mais do que a figura, parece que o Filipão deu uma injeção de ânimo nesses atletas, parece que o Filipão, com sua presença vitoriosa ali, tá fazendo com que todo mundo dê um pouquinho a mais, e sempre dá para melhorar, né? E o Cruzeiro, pela situação que tava, dá para melhorar 300%, porque vinha muito mal. Então, de 12 pontos disputados sob o comando do Filipão, 10 conquistados, uma excelente campanha, e agora o Cruzeiro sobe bem na tabela, se eu não me engano, passou a tabela de classificação que eu não prestei atenção, foi a 12º ou 13º colocado, se afastando ali de baixo. Então o Cruzeiro, com essa vitória, passa a almejar ali uma situação diferente na tabela, né, um pouco mais acima. Então, cara, resultado excelente, 1-0 fora de casa, numa sexta-feira à noite. Vamos ter mais um final de semana tranquilo, porque o Cruzeiro nos proporcionou isso hoje. Então, o Ayrton, que belo homem, vai beijar muito nessa night, nesse final de semana. O cara tem feito a diferença e é muito bom, né, cara? A gente vê que um jogador que chegou aqui sem status nenhum, meio que desacreditado, sem grandes expectativas, né? Ele vem sendo decisivo a favor do Cruzeiro, criando jogadas, dando assistências, fazendo gols. Terceiro gol do Ayrton já pelo Cruzeiro. Então eu fico feliz demais quando os caras que jogam bem são recompensados com gols. Então, 1-0 para o Cruzeiro contra o Botafogo, mais uma vitória, 3 pontos na bagagem. E eu queria saber da opinião de vocês, quem foi o melhor em campo pelo time do Cruzeiro? O Fábio com suas intervenções? Foi, de repente, o Ayrton que marcou o gol? Um cara que sempre é opção pelos lados de campo e que vem sendo decisivos? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista também sobre o que você achou do Filipão ter iniciado com 3 volantes. Foi certo colocar o Machado ou vocês prefeririam o Claudinho ou até mesmo o Picolomo? Comente aí para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E se possível também, já que o Cruzeiro ganhou, deixa o like no vídeo aí para dar aquela força para a gente, se inscreva no canal e fique ligado para que assim você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço, tamo junto, é nóis.